Bom, boa noite a todos. Meu nome é Patrícia Finelli. Eu vou só tirar meus óculos aqui, porque a minha visão é meio prejudicada. Para ler, eu preciso tirar. Bem, hoje eu vou falar para você sobre como eu me tornei escrava do cubo mágico. Eu acho que vocês já ouviram falar e até tentado resolver um cubo mágico. Sim, aquele quebra-cabeça tridimensional, geralmente em formato de cubo, com peças de 6 cores, criado por um húngaro chamado Rubik. Eu imagino que tenha sido chamado assim, porque quem consegue resolver tem que ser um verdadeiro mágico para fazer com que cada face Para fazer com que cada face tenha somente uma cor. Na verdade, eu nunca fui boa na resolução desse cubo. Mas durante um grande período da minha vida, que ainda bem já passou, eu vivia perseguindo as faces de uma cor só. Eu era a escrava do cubo mágico. Não desse cubo mágico, mas de outro, mais difícil. Mas como assim escrava? O conceito mais difundido de escravo é aquele que é propriedade de outro ser, sendo dominado por ele. A gente logo lembra da escravidão humana, aquela parte da matéria que a gente aprendia lá nas aulas de história. Mas também podemos ser escravos de outras coisas, como dinheiro, ideologia ou rede social. No meu caso, eu era escrava do perfeccionismo. Eu vou contar para vocês como que eu agia. Antes de começar o meu trabalho, eu tinha que arrumar a casa toda. Varrer, lavar louça, essas tarefas domésticas diárias. Em princípio, não tinha nada de errado nisso. Mas a questão era que isso deveria demandar pouco tempo. Mas comigo não. Durava horas, porque tudo tinha que estar organizado por cores, por ordem, por tipo. Em resumo, perfeito. A limpeza e a arrumação eram nos mínimos detalhes. Quando finalmente eu me dava por satisfeita, já estava atrasada para o trabalho. Terminava aí? Não. Se eu começava a revisão de um trabalho acadêmico, que é ainda parte do meu trabalho, não parava de trabalhar até que o texto ficasse impecável. Constantemente, eu ia até altas horas da noite, às vezes de madrugada, até chegar ao ponto ideal. E eu ia me deitar com dor nos braços, nas costas, estragava o meu sono. Isso ocorria em diversos campos da minha vida. Mas acho que já dá para dar uma ideia, né, da escravidão a que eu me submetia. Mas tem mais, tem mais. Eu devia ser uma pessoa muito chata, porque não gostava que ninguém tirasse as coisas do lugar, me interrompesse ou atrapalhasse minhas tarefas. Difícil, né? Claro que eu não percebia isso. Para mim, agir assim era normal. Aliás, era ideal. Ser perfeccionista é um valor. Pelo menos foi o que eu ouvi dizer. Em certo momento, eu comecei a observar que as outras pessoas também viviam num cubo mágico a resolver. Só que nem sempre elas agiam como eu. Algumas não se estressavam tanto. Outras eram mais soltas,
deixavam as coisas pendentes, mas não porque fossem descumpridoras, sim porque priorizavam as tarefas, pois não era possível fazer tudo de uma vez. Elas desfrutavam do que faziam, não tinham pressa. Os compromissos não eram simplesmente tarefas a serem cumpridas, eram momentos a serem vividos. Será que não podia ser assim comigo? Comparei esse comportamento com o meu e percebi que minha forma de resolver o cubo mágico não era positiva, que o perfeccionismo estava me fazendo muito mal. Ao ser rígida e extremista, sim, o perfeccionismo é extremista. Eu perdia tempo em coisas com pouca importância. Tratava mal meus familiares e amigos. Perdia muitas oportunidades de viver momentos felizes. Agora, o máximo do perfeccionismo foi deixar de entregar, no noivado de uma amiga, lembranças para os convidados, porque o desenho que minha colega fez estava torto. E ela levou horas fazendo. Resultado: tanto esforço para nada. E nenhuma lembrança material ficou daquele dia que foi maravilhoso para todo mundo. Quando eu lembro disso, eu me sinto envergonhada. Bem, um dia, lendo um livro do cientista e filósofo González Pecote, eu me deparei com um trecho que dizia mais ou menos assim, abre aspas, a pessoa rígida tem excesso de zelo no desempenho de suas funções e acaba sendo inflexível com os que estão sob suas ordens. Fecha aspas. Excesso de zelo. Euzinha. Não era só varrer a casa. Era varrer até ficar limpíssima. Não era só organizar o armário. Era praticamente classificar todas as peças. Não é só escrever um discurso, é escrever um discurso impecável. De repente, eu percebi que esse extremismo não estava me fazendo feliz, nem fazia feliz quem convivia comigo. Eu ficava desanimada, sem energia e magoava as pessoas. A partir daí, eu quis mudar. Deixar de ser escrava desse pensamento. Fazer as coisas bem feitas, sim, mas sem rigidez, sem intolerância. Eu precisava ser flexível. Ok, ser flexível em vez de ser rígida. Não foi fácil. Não está sendo fácil, porque é um processo. Comecei a observar que algumas tarefas eram mais importantes que outras, pelo menos em determinados momentos. Então, quando eu conseguia cumprir com todas, quando eu não conseguia cumprir com todas, eu visualizava mentalmente minha lista de tarefas e selecionava as mais importantes ou as mais urgentes. E se eu não pudesse fazer as outras naquele dia, ok, o estrago não seria grande. Como eu disse, ainda estou em processo de ser flexível, mas já observo mudanças importantes. Hoje, eu desfruto muito mais da vida, das oportunidades, das pessoas. Afinal, nem tudo na vida tem face monocromática. E quem disse
que as faces multicoloridas de um cubo mágico não são bonitas? Não são divertidas? Obrigada. Cabelos brancos à vista. E agora? E eles começaram a invadir as capitais, as ruas das capitais brasileiras, os cabelos brancos. E não estão só nas cabeças masculinas, como é mais comum. As mulheres, mesmo as mais jovens, resolveram assumi-los. Para minha preocupação, apareceram também em mim. E agora? O que vou fazer? Não sou tão jovem, tão pouco idosa, uma cinquentinha, digamos. Mas já faz alguns anos que começaram a nascer fios brancos em minha bela e farta cabeleira. Eu, que sempre amei minha cor de cabelo, castanho, passei a ver os tais fios como uma ameaça. E desde então tenho feito uso de tintas para camuflá-los. Tudo ia bem até esse acontecimento brasileiro. Digo isso porque, especialmente na Europa, quando os cabelos brancos começam a nascer, é comum as pessoas simplesmente os assumirem. Por que será que nas terras tupiniquins, as mulheres, inclusive eu, têm tanta dificuldade em aceitar esse evento da natureza? E por que muitas de nós estão deixando de pintar os cabelos? Modismo? Resistência contra a maioria? Vontade de se libertar de uma obrigação que às vezes é quinzenal? De repente, vi surgir uma profusão de depoimentos de mulheres defendendo a libertação das tintas. E me senti questionada sobre minha posição de pintar os cabelos. O que era tranquilo para mim virou dúvida. Um conflito entre pensamentos a favor e contra se instalou em minha mente. Que horror! Cabelo branco envelhece muito a mulher. Tinta estraga o cabelo. Imagina ficar usando um produto tóxico em parte do seu corpo durante 20, 30 anos. O que os outros vão pensar de mim se eu não pintar o cabelo? Vão me achar velha. Mas um dia você não vai envelhecer? Aliás, todo mundo vai envelhecer, é inevitável. Além do mais, você não é mais novinha, não. Já tem uns 50 anos. E quer fingir que tem menos? Para quê? E até quando você vai fingir? E por aí vai. O tempo foi passando e eu sofrendo com aquele conflito. Viajei para o exterior e observei especialmente os cabelos das mulheres. Assisti a incontáveis vídeos de depoimentos. A voz está saindo junto com a minha. Deve ter saído da cabine alguém aí. Conversei com algumas amigas e até pedi conselho à minha filha. Em determinado momento, em busca de uma solução para o meu problema, eu pensei nas plantas que dão flores. Todas passam por um ciclo. Nascem, crescem, dão flores. Estas murcham e morrem. Pensei nas minhas gatinhas, tão lindas, tão cheias de energia. Um dia vão ficar velhinhas e também vão morrer. E eu? Também não sou parte da natureza, da criação? Não sigo o mesmo processo físico
dos outros seres, mesmo que eu não queira, que faça de tudo para evitar ou disfarçar, eu vou envelhecer e vou morrer, assim como eles. É lei da natureza, faz parte da vida. Olhei minha imagem no espelho. Os frios brancos não estavam sozinhos. Eles estavam acompanhados de outros sinais de envelhecimento. Não era eu no auge da minha vida física, mas era eu, Patrícia, um ser humano com uma vida não física rica de realizações, de conquistas, de erros, de acertos, de superações. Comparei mentalmente as duas imagens e me perguntei: qual vale mais? Qual é a mais importante? Qual pode permanecer ou melhorar com o decorrer do tempo? Uma ciência chamada logosofia tem me ensinado que, como todo ser humano, não sou apenas um ser físico, sou também um espírito. E essa parte, ao contrário da outra, não morre. Meu ser físico vai se extinguir, mas os valores que eu adquiri, o amor, a amizade que tenho por outros seres, assim como meus esforços por me superar, podem sobreviver a esse corpo. Como? Bem, isso é tema para outro artigo. Fato é que meus cabelos castanhos estão sendo substituídos por cabelos brancos. Então, que decisão tomei e como cheguei a ela? Identifiquei e refleti sobre os pensamentos que estavam me pressionando, pois eu queria escolher por mim mesma, já que essa é uma prerrogativa de todo ser humano. Observei outros seres vivos e refleti sobre a trajetória de suas vidas, e da minha também, pensando especialmente em minha natureza espiritual. Por fim, analisei minha realidade e escolhi o que era melhor para mim. Não lutar contra esse processo natural. E, ao mesmo tempo, cuidar dessa parte que não morre, fazendo de minha vida nesta terra algo digno, digno de ser recordado com alegria e gratidão por meus familiares e amigos. Decidir por mim mesma se mantenho ou não meus cabelos brancos dá uma sensação de liberdade muito grande. E todos podem sentir essa liberdade também, decidindo por si mesmos, seja em relação aos cabelos brancos, seja em relação a qualquer outro acontecimento. Obrigada.